Vamos continuar recebendo do Senhor as bênçãos dele, depois de um louvor maravilhoso desse, que o Senhor possa nos usar para trazer a sua santa palavra, a sua palavra que edifica, que restaura e que abençoa. E eu já convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, que nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Vamos fazer a leitura desse texto e vamos fazer uma breve reflexão, extraindo alguma coisa para as nossas vidas, a partir desse texto da palavra do Senhor. Palavra de Deus, Lucas 13, 6 a 9, que diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Só um instante, irmãos, que a tecnologia, vocês sabem como é que é, ainda não está perfeita ainda. Prosseguindo a leitura, pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Irmãos, as parábolas de Jesus sempre têm um ensinamento profundo para as nossas vidas, forte, uma reflexão que a gente faz de cada parábola dessa, e com toda certeza essa parábola quer nos ensinar algo muito especial, muito profundo, muito forte para as nossas vidas. A princípio, antes de falar sobre essa parábola, ela nos ensina sobre a importância de nós nos arrependermos e produzir frutos. Um momento que a gente precisa, um momento da decisão na vida da gente, a gente não pode ir levando a vida de qualquer forma. Deus não se agrada disso, então nós temos que chegar um momento de nos arrepender e a partir daquele momento se comprometer com o Senhor e a partir dali começar a produzir frutos para o Senhor. O que ocorre aqui, irmãos? Um certo homem, uma figueira no meio da vinha dele, um lugar bem apropriado para plantar uma figueira, porque ela ficava no meio da vinha. A vinha, vocês sabem, é uma plantação de uvas. Ela é bem regada ali, e ela tinha espaço, ela podia estender as suas raízes ali, e ela poderia e deveria muito bem dar frutos. E esse dono da vinha, o primeiro ano ele foi lá com o objetivo de colher frutos, né? Ele plantou a figueira e ele queria colher frutos, mas debalde ela não produziu o primeiro ano. O segundo ano, da mesma forma, ele foi lá procurar fruto, também não encontrou fruto. No terceiro ano, ele fez a mesma coisa, ele foi lá. Ele era um homem longânimo, paciente, tranquilo, ele não esquentou. Mas tudo tem limite, né? Terceiro ano. Eu estava vendo figueira e os textos que eu li diz que a figueira costuma dar de 2 vezes a 3 vezes por ano. Isso significa que ele ia umas 2, 3 vezes por ano procurar fruto na sua figueira. E ele, de fato, não obtendo resultado em nenhuma delas, ela tinha muita folha, estava verde, obviamente, porque a terra era fértil. Ele decide cortá-la. Chama quem cuida, né, o viticultor, que cuida da vinha, da figueira, e diz: olha, pode cortar. Corta essa figueira, porque tem 3 anos que eu venho aqui. Por que ela está aqui ocupando a terra? Está ocupando a terra inutilmente. Eu venho procurar fruta aqui, não tem nada, só tem folha. Ela está verde aqui, vistosa. E por que ela não produz? Tem tudo para produzir, corte-a. Mas o viticultor disse: não, deixa mais um ano, espera mais um ano. Eu vou investir nela pesado. Eu vou cavar ao redor dela, apesar de estar tudo ok, eu vou cavar, eu vou colocar esterco, eu vou regar ela, eu vou realmente investir pesado. E se depois de um ano ela não produzir, então o Senhor
corta ela. Então, queridos, vamos fazer uma reflexão sobre o que isso significa. Primeiro, vamos analisar o propósito dessa parábola. E para isso nós precisamos definir quem é quem aqui. Ou seja, esse certo homem da parábola é Deus. Deus, a figueira era o antigo Israel, que era a igreja, né? Deus criou Israel, ele plantou a figueira, ele criou Israel. E ele deu todas as possibilidades para que eles produzissem frutos, para que eles vivessem uma vida santa. Isso é fruto. Proclamasse a palavra dele às demais nações e crescesse, né, ali, trazendo pessoas para conhecê-lo e obedecendo a palavra dele, crescendo na graça, nos compromissos, na obra dele. Mas eles não fizeram isso. Então, na época de Jesus, faltava pouco tempo, né? Então, o Senhor Jesus já começa a interceder pelo aquele próprio povo ali, porque, né, eles tinham tempo. Mas o tempo deles se foram. Eles, de fato, mesmo com esse período aí, né, que o cuidador da vinha disse, espera, eles não... como nós vimos domingo passado, no ano 70, Israel foi destruído pelo general Tito, general romano, não é? Foi queimada, derrubou seus muros, queimou, matou a maioria do pessoal lá. Surgiu uma nova comunidade, a Igreja do Senhor Jesus. Então, essa figueira, a princípio, é o povo de Israel. E, num segundo plano, é a igreja. E o viticultor, obviamente, é Jesus, né? Sempre intercedendo pelas pessoas para que elas se aprumem com o Senhor. A sequência dessa parábola, para a gente entender melhor, nós poderíamos dizer o seguinte: a procura de figo pelo proprietário. Primeiro, o proprietário procura figo por um tempo, né, grande, decide cortá-la, porque ela não produz fruto. Aí vemos a intercessão do cuidador, ele intercede por ela, e aí vem a decisão final, né, que é o corte dessa figueira. A parábola, querido, nos ensina sobre a expectativa de Deus. Deus tem a expectativa, Ele espera e procura frutos na videira. Ele está sempre procurando, Ele quer, Ele plantou a figueira, Ele deu todas as possibilidades. Essa figueira, não vamos pensar no coletivo agora, não, simplesmente não. Cada um de nós somos essa figueira. Ele procura fruto. Olha o versículo 6 para vocês verem. Diz assim, ó, quando foi procurar figo, não encontrou nenhum. Quando ele foi procurar figo, ele não encontrou nenhum. É interessante que Deus sempre procura fruto em nós. Ele sempre procura fruto na videira. Sempre Ele está procurando. E Ele quer que a gente produza fruto de fato. O mesmo Jesus que diz, vinde a mim, venham, Ele diz, ide também. Vem e vá. Vinde e ide. É um efeito ping-pong. Você vem, aceita Jesus, recebe as condições para desenvolver a obra dele, e daí você desenvolve a obra dele. Você começa a produzir frutos. Repetindo, frutos é uma vida de santidade, é uma vida de compromisso com o Senhor, é produzir, é trabalhar na obra do Senhor. O trabalho é variadíssimo. Tudo que você faz para a igreja, isso é fruto. Você está trabalhando, você está progredindo. Um exemplo, essa placa, por exemplo, que a gente está aqui trabalhando, né? Os irmãos vêm aí, e aí isso é fruto, é trabalho na obra do Senhor. É que tem irmãos que não desperta para fazer algo, para, enfim, irmãos, qualquer detalhe. Isso é trabalhar, é proclamar a obra do Senhor, evangelizar, ser comprometido com os trabalhos da igreja. E aí vem a santidade de coração, ter uma vida, obedecer a palavra do Senhor, viver na presença do Senhor. É isso que Ele quer. Ele chama a gente e logo Ele disse, vinde, Ele diz, ide também. Ele procura frutos. A gente vê isso em vários textos. Por exemplo, quando Jesus ia de Betânia para Jerusalém, né, na última semana que ele passou em Jerusalém, ele hospedava em Betânia, na casa de Maria e Marta e Lázaro, e todo dia de manhã ele ia em Jerusalém. E um desses dias de manhã ele estava com fome, e ele viu uma figueira, e ela estava verde, e era tempo de figo, e ele foi lá para comer figo, e ele procurou figo, ele procura.
E ali ele não encontrou, ele não gostou nada disso, e ele disse, olha, não produza mais fruto de ti, nunca mais. E aquela figueira secou. Para que isso? Nós sabemos que Jesus andava ensinando os seus discípulos. Era a forma, nessa época, de ensinar, era caminhando. O mestre ia caminhando e os discípulos seguindo, eles iam aprendendo. Óbvio que ele queria ensinar uma lição profunda para eles com aquela figueira. Ele não fez com que aquela figueira secasse simplesmente por secar. Ele queria ensinar uma lição, que ele procura fruto e que a figueira tem que produzir fruto, porque ele deu todas as condições para que ela fosse assim. Tem um versículo interessante também, que nós, em João, capítulo 15, versículos 1 e 2, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha que coisa interessante, não é? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Ele aqui se coloca como a figueira, ou a videira. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda, provando que de fato ele procura fruto. E o verso 7, nós estamos fazendo uma análise desta parábola. No verso 7, ele nos relata a condição da figueira. É uma figueira estéril. É uma figueira que não produz. Ela não produz fruto, ela é estéril, ela não tem motivo para ser estéril. Ela recebeu as condições do Senhor para que ela produzisse figo e ela não produziu. Então, ela era uma figueira estéril. Quantos irmãos, quantos crentes, nem estão na igreja, se tornaram estéreis, não produz mais fruto. O Senhor deu todas as condições e ainda dá condições. Às vezes ele não está na igreja, ele está afastado, ou está na igreja e está afastado espiritualmente, está só a carne na igreja, mas o Senhor continua dando condições para que ele faça a obra do Senhor. O Senhor continua abençoando ele, o Senhor continua dando graça, abrindo portas e concedendo oportunidade, porque o Senhor é misericordioso e ele está sempre dando oportunidade. 3 anos sem frutos representa uma vida espiritual infrutífera. 3 anos sem fruto é um período, não é 3 anos literal, isso é uma parábola, então não é 3 anos, é um tempo grande, não é? É do tamanho da longanimidade de Deus. Então é um tempo que ele dá muito grande para que a figueira produza fruto, e assim ele vai cuidando da figueira, ele vai dando oportunidade, dando condições dela dar fruto, e ela não dá, e ele vai procurando fruto, e vai procurando, até que chega um momento que realmente não dá mais. Nós aprendemos ainda, queridos, sobre a paciência de Deus. Deus é paciente, Deus é longânimo, ele continua esperando. Deus é paciente, mas sua paciência tem limite. A sua paciência tem limite. Então nós temos que ter cuidado, nós que conhecemos a palavra, nós que fomos regenerados, nós que nascemos de novo, nós temos que ter cuidado, ter discernimento, para que nós não venhamos a cair na situação dessa figueira. E no verso 7, finalmente nós vemos o veredito. O veredito: corta-a. Por que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Corta-a. E eu pergunto, irmãos, a vocês, pergunto a mim mesmo: você se preocupa em agradar a Deus? Você se preocupa em fazer a vontade de Deus? Você entende a responsabilidade, a necessidade sua de fazer a obra de Deus? Você não pode ficar sem produzir para o Senhor? Você tem pensado nisso? Fomos chamados para ser sal e luz. O sal dá sabor, ele é salgado, não é uma coisa choca, uma coisa que você não sabe o que é, uma coisa tipo chuchu, não. O sal é salgado, ele dá sabor, ele contamina e não é contaminado, ele conserva a carne, ele salga, ele tempera, dá gosto, gostoso. O crente é assim. Ele não é aquela coisa sem graça, hoje está assim, amanhã está assado, hoje está na igreja, amanhã está não sei aonde. Ele não tem aquele compromisso, aquela firmeza com o Senhor.
Sal, nós somos sal, e não podemos ser sal no saleiro, nós temos que ser sal fora do saleiro, ficar só dentro da igreja, ou dentro de nós mesmos, dentro de casa, e não fazer a obra do Senhor. Isso é sal dentro do saleiro, nós temos que ser sal fora do saleiro. Mas além de sal, nós somos luz, nós somos a luz que alumeia. Como é que é alumiar? Como é que é clarear? Isso é a nossa testemunho, a nossa santidade, não é? A família clareia os vizinhos, por onde nós andamos, na faculdade, no trabalho, a nossa postura, a nossa conduta, a nossa seriedade, a nossa responsabilidade brilha, tem que brilhar. Isso é que é ser luz, é o nosso testemunho. As pessoas veem nós, elas nos vê brilhar, porque a nossa santidade, o nosso comportamento, a nossa diferença, o nosso testemunho, e as pessoas comentam do nosso brilho e diz: aquela pessoa é uma pessoa especial, é uma pessoa iluminada, ela é diferente, ela é confiável, ela é uma bênção. Então, querido, nós somos sal, nós somos luz, isso é produzir fruto. Produzir fruto é ser sal e luz. A figueira se tornou um parasita, olha o que a palavra diz: para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ocupando ali, sugando os nutrientes ali das uvas ali, e não produz nada, e tranquila, e bebendo a água, e comendo os nutrientes, se deleitando com as folhas ali, todas bonitas. Essa parábola, querido, nos ensina que nada que só extrai pode sobreviver. Nada que só extrai. O parasita, ele não sobrevive, porque tudo é contra o parasita. Olha um parasita no animal. O animal usa as patas, usa o dente, que é para poder arrancar, que aquilo está perturbando ele. E ainda o dono do animal começa a usar pesticida e outras coisas mais, e o próprio organismo do animal procura expulsar aquele parasita, porque ele fica ali no hospedeiro sugando, só sugando, ele não produz nada, acabando com o animal. O parasita no ser humano mesmo, né? O ser humano usa todo conhecimento científico e conhecimento que tiver para poder dar fim nesse parasita, porque ele fica ali, e é isso que Deus está falando. Para que ela está aqui, ocupando a terra, sugando aqui as coisas, os nutrientes aqui? Ela é um parasita. Então a figueira se tornou um parasita de repente. Não podemos ser assim. Temos que produzir. O Senhor procura fruto, Ele quer fruto, e Ele vai, a longanimidade dele é grande, mas não é infinita. Deus exige fruto e não folhas, vida e não meras palavras. Fruto é vida e folhas é meras palavras. A pessoa tem que apresentar vida, e não é com meras palavras, dizendo, não é, vivendo uma vida que não é, representando. Ele tem que realmente ser sal e luz, ele tem que ter vida. Mas, queridos, Deus está disposto a dar mais uma chance por causa do seu filho. Apesar do veredito é veredito, mas ele dá mais uma chance por causa do filho. Olha o verso 8, o que está escrito? Se referindo ao filho, ao avicultor. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco. Ou seja, eu vou investir nela pesado agora, como eu já disse. Eu vou cavar aqui, eu sei que não é, ele já tem todo o recurso, mas eu vou agora investir pesado nele. Por um ano. Ele tem mais um ano. Esse ano, obviamente, não é um ano, né, irmãos? Já disse para vocês, é um período. Sabe lá que tempo é esse? Mas é um tempo X. Findando esse tempo, acaba-se o tempo. Mas, querido, você está se sentindo uma árvore frutífera, uma figueira estéril? Você se sente assim? Que você, de repente, parou de produzir, você produzia, e você se alegrava, e você dava fruto para o Senhor, era comprometido com o Senhor, vivia uma vida santa,
e trabalhava em várias áreas da igreja, comprometido, e de repente você se tornou uma figueira estéril. Aconteceu isso na sua vida? Eu quero dizer para você, querido, que há esperança para você. Há esperança, como houve esperança para aquela figueira, porque apesar do veredito, o Senhor Jesus intercedeu por ela. Olha que o Senhor Jesus não entrou em contradição, não foi contra o veredito. Ele não disse, não, você não vai cortar não. Ele não disse isso, ele disse, dá mais um tempo, dá mais um ano, e eu vou investir pesado nela. Se ela não produzir, então há esperança para você. Olha o que diz Jó 14, do verso 7 em diante, verso 7 e 8 talvez, diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Olha a situação dessa árvore aqui, mesmo que seja cortada, não é? Envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, até o tronco. Só está a raiz ali, morreu as folhas, morreu o galho, morreu o tronco, mas sempre fica uma brasinha, né? Uma raiz, a raiz está lá. Então, ao cheiro das águas, ela vai brotar e ela vai voltar a dar fruto. Então, isso é esperança. E a receita, irmãos, se vocês querem começar a produzir fruto, a receita é o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, o seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Meditar não é só meditar como alguém que fica meditando, mas meditar é obedecer, é viver aquilo, é ter vida, é cumprir aquilo que está escrito. E na sua palavra medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Ele dá fruto, cuja folhagem não murcha. Ele tem folha verde, mas não é só folha, ele tem frutos. No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então essa é a receita. Voltar-se para a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra, começar novamente a despertar-se e fazer a obra do Senhor. Mas depois de todas as tentativas vem a realidade do juízo. Aí vem a realidade do juízo, porque teve todas essas oportunidades todas, e vem a intercessão do filho, do cuidador lá, mesmo assim não houve, não é? Houve 3 anos, mais 1 ano, que não é 3 anos, que também não é 1 ano, mas são períodos, o período que a gente passa ali, vai rolando e vai, até que chega um limite, a realidade do juiz chega. Isso está escrito no verso 9, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Aí chega um momento que aí já não tem mais oportunidade. Acontece alguma coisa, sei lá, mas o tempo da graça, a porta da graça é fechada, não é? Porque passou o tempo e não... Um ano pode representar um bom tempo, mas chegará ao fim. Esse tempo, essa oportunidade que o filho pediu, que o viticultor pediu ao patrão, deixa mais 1 ano, eu vou cuidar. Tudo seria feito para que a figueira produzisse a chance final. Tudo seria feito para ela produzir, mas pode ser que ela não produziu, e pode ser que ela pegou essa chance, ela agarrou essa chance e ela começou novamente a produzir e voltou a dar fruto. Concluindo, irmãos, o Senhor está nos dando mais um ano de 2024, mais um ano, é o ano de nós produzir fruto agora, é o ano de nós tomar essa postura com o Senhor e voltar a produzir. É isso que nós estamos trabalhando nessa igreja, não é? Nós estamos preparando aqui para que a gente produza, porque o Senhor nos deu mais um ano. Deixa mais um ano, pai. Isso, filho. Deixa mais um ano. Deixa mais um ano, porque eu vou dar todas as condições.
eu vou dar condições para eles se prepararem, para que eles produzam. Mas aí a gente, de repente, fica aí, não é? Lerdando, e não entende, sem discernimento espiritual, não entende que o Senhor está dando a chance, a oportunidade, está cavando ao redor, está colocando uma dose maior de água e tudo mais, e fala, não estou tão firme na igreja, estou abençoado, e nem percebe que o que está acontecendo é o Senhor dando aí mais condições para ele, para ver se ele produz. E o que acontece? Ele não entende que o Senhor está dando essa última chance. A paciência de Deus é grande, mas não é infinita nesse sentido. Então, meus queridos, é uma reflexão dessa parábola. Eu quero repetir aqui os pontos aqui para ficar bem assimilado na nossa cabeça, para a gente entender e colocar isso em prática. Deus procura figos na figueira por um longo período. Por um longo período ele procura figo na figueira. Não achando, decide cortá-la. Ele decide cortá-la. Jesus intercede dando mais um tempo, mais um período é dado à figueira para que ela produza. Deus deu mais um tempo para Israel, né? Deu Jesus, veio Jesus pregando ali, literalmente ressuscitando mortos ali, e eles, né, meio que, né, não quiseram. Aquilo ali foi uma chance, cavou, fez um buraco enorme, encheu de esterco, de adubo ali. Olha que coisa, né? Que investimento. O próprio Jesus ali ressuscitando mortos, dizendo: sou eu, cheguei. Sou eu, Deus com vocês, vim, não quiseram. Então aí instituiu-se a igreja, e da mesma forma, aí Deus começou a dar aquela chance enorme, né? Plantou essa figueira que é a igreja, que é cada um de nós. Quando nós nos convertemos, nós fomos criados por Deus, e aí dando essa chance, e aí vem Jesus, porque não damos fruto, e aí o Senhor Jesus vem, e a gente continua, não é? Dessa forma. Então, o que acontece? Uns não ignoram até, e uns agarram com toda a força essa nova chance e começam a produzir. E que nós, meus queridos, possamos ser essa figueira que entendeu e que possamos produzir fruto. Aliás, nós já estamos assim, graças a Deus por isso. Eu vejo essa igreja, não é? Eu vejo que todo mundo aí está animado, querendo produzir fruto. Isso é o despertamento. Saiba, queridos, eu tenho certeza que nenhum de vocês é um daqueles que rejeitou essa chance final, quando o filho disse: dá mais um ano. E eu creio absolutamente que todos vocês aceitou esse ano, porque realmente é catastrófico, é triste para aquele que não aceita, não é? Mais um ano, essa longanimidade. Primeiro vem a longanimidade enorme do pai, agora vem a longanimidade enorme do filho. Mas ele não pode, não é, deixar a vida toda, porque ele não pode, ele não compactua com essas coisas. Então ele vai esperando, ele não espera eternamente, porque senão, não é, um momento final chega, e que nós possamos estar bem despertados para estarmos atentos. Isso, irmãos, é o que a parábola quer ensinar, e eu repito, cada parábola aqui do Senhor Jesus, ela ensina, é profunda, né? Jesus usa a sabedoria dele, aplicando essas parábolas numa linguagem simples para ensinar coisas profundas para a nossa alma, e esse é o ensinamento para nós, o despertamento. Fica aí esse despertamento para as nossas vidas. Vamos colocar em pé e vamos fazer a oração final. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, pelos cânticos, pelas participações, por esse momento de celebração, Deus, por cada vida aqui presente dos irmãos, pela essa palavra, Senhor, que o Senhor nos concedeu, que transmitíssemos, e que os irmãos possam atentar para a tua palavra, Jesus, para essa advertência que nós temos, nós devemos, precisamos produzir. E que possamos produzir, que esse ano de 2024 seja um ano onde todos nós possamos arregaçar as mangas para partir para a luta,
para o trabalho, ó Deus, porque assim nós vamos crescer, essa igreja vai crescer, vai ser restaurada fisicamente, espiritualmente, em todas as áreas, e assim nós vamos sendo abençoados e agraciados por Ti, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos a semana abençoada, que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, ó Pai querido, na presença do Senhor. E agora, queridos, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor infinito do Pai e a presença confortadora do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.